Bem, o retrofit não pode ser uma alternativa, tem que ser uma certeza. Ele existe, o património está lá, tem diferentes níveis de classificação, mas é a nossa história, é a nossa identidade. Se nós não optarmos por reabilitar os nossos centros históricos, estamos a negar a nossa cultura, a nossa existência, e por isso o retrofit é fazer história, é devolver às populações das cidades as suas atmosferas originais. Por isso o retrofit, não pode haver cidades sem retrofit, quer dizer, não faz sentido nenhum. Ele está lá. Não há, por exemplo, turismo, não há segurança sem um retrofit público e privado. Os dois atores têm que estar de mão dada. Quer isto dizer, as prefeituras, o Ministério da Cultura, todos os organismos que têm a tutela sobre as áreas tombadas têm que estar de mão dada com os privados. Foi o que eu disse na minha conferência, é essencial haver investimento público para que o privado venha logo a seguir. E por isso o retrofit não pode ser uma discussão, tem que ser uma realidade, tem que acontecer. Bem, o retrofit obriga a um conhecimento técnico enorme de todas as partes, de quem licencia, de quem desenha e de quem executa. E por isso obriga a uma mão de obra altamente qualificada em todos os vetores. Se não houver essa mão de obra qualificada, o património, seja ele urbano, seja ele edificado, perde valor. E por isso a responsabilidade de fazer estes trabalhos é uma responsabilidade solidária entre todos os agentes, mas tem que haver uma grande sensibilidade e um grande know-how para pôr em prática as técnicas corretas no momento correto. Não pode ser feito por curiosos. O retrofit é essencial para devolver a cidade às pessoas. A cidade só é inclusiva e sustentável se servir os propósitos das populações. E por isso é essencial haver uma sensibilidade a nível da sociedade civil, que o retrofit, se acontecer, as cidades em macroescala, as cidades tornam-se mais inclusivas, mais seguras e novamente habitadas. Porque elas muitas vezes estão abandonadas e esta ocupação orgânica novamente das zonas históricas das cidades do mundo é essencial para explanar, é essencial nós no dia de hoje deixarmos o nosso legado para amanhã. E por isso nós temos que pegar naquilo que temos hoje, que está muito degradado e que foi-nos deixado de uma forma, às vezes, pouco responsável, num estado que está, temos a obrigação de devolver isso à nossa sociedade. Tem que haver investimento público pesado nestas áreas. E o investimento pode ser de várias ordens. O enquadramento legal transparente em áreas tombadas ou em edifícios tombados ou edifícios antigos é essencial para que todos os atores que estão envolvidos neste processo tenham uma visão transparente daquilo que podem fazer e não fazer. Por isso, o primeiro passo é o passo legal. O segundo, na minha perspectiva, é enquadrar zonas não muito alargadas dentro de planos de urbanização, onde se caracteriza muito bem o património existente e que se resfriam as expectativas de quem quer investir nele, porque as regras são transparentes e de fácil compreensão. E deixa de haver o aleatório na decisão do licenciamento. Em terceiro lugar, o Estado tem que investir no espaço público. O espaço tem que requalificar as ruas, tem que requalificar os passeios, tem que requalificar os equipamentos e mantê-los como equipamentos e tem que requalificar os espaços verdes, as praças. Porque logo a seguir vai haver uma tendência do investidor privado em ir atrás desse investimento. E por isso, mas eu acho que o motor de arranque começa na parte legal e no seu enquadramento. Tem outro contra também muito grande, é que o retrofit, em média, é 20% ou 30% mais caro do que a construção nova. E por isso é preciso haver incentivos fiscais.
E os incentivos fiscais não podem começar e acabar no incorporador. Elas têm que passar alguns anos, uma década, por exemplo, para as pessoas que adquirem casas dentro de áreas tombadas ou áreas históricas. E por isso, se isso chegar ao cidadão comum que adquiriu uma casa numa área histórica, ele quer ir para lá, porque isso tem um benefício fiscal. E por isso, o benefício fiscal não pode ser dado só a quem vai retrofitar, tem que ser dado a quem quer ir habitar para essas zonas e que a carga tributária sobre o seu património seja praticamente zero. Por isso, o sistema fiscal tem que ser muito, também ele transparente, mas também tem que ser muito transversal, não pode começar e acabar no promotor imobiliário ou de quem vai construir. Por isso, por exemplo, o caso português que é muito interessante, o IVA na construção nova é 23% e o IVA na reabilitação são 6%. É um impacto enorme. Mas há imensos casos destes e que têm tido sucesso. E por isso acho que o Brasil pode-se apoiar. O Brasil já tem alguns programas muito interessantes. Pode-se apoiar naquilo que já está a ser sua prática e tentar ampliá-la. Bem, eu, sendo português e conhecendo muito bem o meu território, gostaria de dar 2 exemplos em Portugal. Um é Guimarães, tem um centro histórico muito bem reabilitado, muito bem estruturado, onde as atmosferas estão lá, os passeios estão lá, requalificados. Por isso Guimarães é um belíssimo exemplo e é uma microescala que pode ser adaptada a muitas zonas do mundo. Em segundo lugar, talvez o trabalho feito pela Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, que também foi um trabalho extraordinário, que tem possivelmente 20 ou 30 anos, de um trabalho contínuo, e por isso eu elegeria, de uma forma egoísta, 2 territórios em Portugal, que nem são o meu território original, mas são no norte do país. Guimarães e Porto são 2 belíssimos exemplos que podiam ser multiplicados pelo mundo inteiro. Bem, eu não sou ninguém para dar uma opinião, começando pelo fim, não sou ninguém para dar uma opinião aos arquitetos e urbanistas brasileiros que são ótimos e têm uma grande qualidade técnica. Talvez lutem pela vossa profissão, isso é um processo infindável, pela dignificação do exercício da profissão, lutem pelo esclarecimento do que é o papel do arquiteto e do urbanista na sociedade brasileira e por isso, mais do que isso, seria difícil. Em relação ao Congresso, estão de parabéns. É a primeira vez que organizam um Congresso desta dimensão, e eu acho que está muito bem organizado, muito bem estruturado. Tem palestrantes de primeiríssima linha. Os temas são múltiplos, não se focam só no desenho. A profissão de arquiteto hoje é exercida de diferentes formas, e por isso é preciso trazer essas formas também para o mundo do desenho, porque todos nós em conjunto poderemos formar um mundo melhor. Uma sugestão, se me permitem uma sugestão. Bem, eu sei que a intenção do CAU organizar o Congresso noutro Estado, acho lindamente, não concentrar-se. Começar pelo Brasília, que é um exemplo urbanístico mundial e de arquitetura mundial, acho que foi muito importante e foi muito sábio. Acho que voar para metrópoles brasileiras altamente densas, que não sejam as óbvias, acho que pode ser um passo interessante. Por isso, eu, na minha opinião, não ia ao Rio de Janeiro, não ia a São Paulo, não iria, se calhar, a Belo Horizonte, ia a outros mundos. Porque o país é muito grande e as oportunidades têm que ser transversais. Por isso, a minha sugestão era não ir para os principais centros no Brasil e para outros centros no Brasil, mas que também tenham mobilidade e que façam as pessoas chegar lá, porque isto tem que ser transversal também na mobilidade e as pessoas têm que chegar lá. Isso era uma primeira sugestão. Uma segunda sugestão, a divulgação massiva desta ação junto da sociedade civil. Acho que é fundamental, quer dizer, isto, estar nos mídia muito presente enquanto é que acontece, é uma forma muito importante de passar isto para a sociedade, para o cidadão comum. E por isso é uma sugestão mais abrangente, mas trazer os mídia a estes acontecimentos é estratégico no sentido de posicionar a nossa profissão de arquitetos e urbanistas na sociedade. Muitos parabéns.